Pois bem, turma, dando continuidade, finalizando agora, né, parte 3, a gente finaliza agora a nossa aula de Agostinho, tá? Próxima aula nossa, o próximo conteúdo que nós vamos entrar, nós já vamos dar um salto para a Idade Moderna e começar a falar de Descartes, filósofo francês, né? Se Tales de Mileto é a transição da mitologia grega para a filosofia grega, se Sócrates faz a transição dos pré-socráticos para a era clássica, se Agostinho é a transição do mundo antigo, no mundo clássico, da Idade Antiga para a Idade Média, Descartes é o filósofo que marca a transição, ok, da Idade Média, da época medieval, para a Idade Moderna. Ok? Então a gente vai estar estudando isso nas próximas aulas, assim que a gente encerra hoje agora, né, Agostinho, e passa depois e na sequência para Descartes. Ok? Pois bem, vamos lá. Dando continuidade ao que a gente terminou na segunda parte, a ideia do mal moral. Tá? Então, para Agostinho, o mal não existe, ele é a ausência do bem e ele só se encontra no âmbito da moral. O que significa isso? Né? No âmbito do exercício das atitudes do ser humano, ok? E é exatamente quando o ser humano se afasta do bem ou da procura do bem supremo, como eu já havia dito para vocês, né? Que é Deus ou Cristo nesse sentido, é que ele se corrompe e ele perde o bem, né? Ele vai se distanciando, o bem é como se a gente tivesse um volume máximo do bem e esse volume diminuindo, né? Então o mal é aquele vazio, aquela parte, né, desse termômetro, vamos dizer, aonde você não tem nada. Então por isso que ele diz que o mal não existe, né? Ele é simplesmente a ausência do bem. Isso significa, tá, que o mal, para Agostinho, é um problema de ética social, ou seja, daquilo que é certo ou errado no âmbito de sociedade. Mais uma vez, não se esqueçam disso. Então, para Agostinho, o mal não existe na sua essência. Não existe na essência das coisas, na essência da humanidade, na essência de tudo aquilo que existe, não há mal, porque as coisas na sua essência são perfeitas, a exemplo do que Platão dizia. Tá? Essa corrupção, ou seja, essa degeneração, ela existe só no âmbito da percepção e das ações humanas, ok? Então isso é um problema de ética social, a gente vê o mal prevalecer na sociedade, tá certo? Pois bem, ao se afastar do bem supremo, né, ou seja, à medida que o homem vai se afastando, né, de Deus e dessa perfeição, da sua essência enquanto bom, o homem está sempre em busca de um bem que é um bem menor, que é um bem pessoal, é um bem próprio, né, aonde ele, na verdade, só visa os seus interesses particulares, ok? Porque os interesses particulares só podem levar ao bem pessoal, tá? E isso acaba gerando o mal para o próximo também. Isso é que é o mal moral, ou seja, ele só acontece em sociedade. Vamos dar um exemplo básico, tá? Dentro de sala de aula, que todo mundo vive isso, vocês vivem, todas as salas, enfim, nas mais variadas escolas ou colégios, seja onde for, vive o exemplo que eu vou dar e vocês vão entender, ok? Se um professor está tentando dar aula numa sala, né, de aula, ok? Mesmo eu, seja filosofia, qualquer outra disciplina, e você tem ali um aluno perturbando, falando, conversando, não deixando o professor dar aula, o que esse aluno que está perturbando, que está dando problema, que está dando trabalho, o que ele está fazendo? Ele está visando só o interesse próprio. Ele está lá com o som alto, ele está lá batendo na carteira, ele não está nem um pouco preocupado com seus outros colegas, que muitas vezes querem também assistir a aula e aprender, e muito menos preocupado com o professor que está dando aula. Então, o que acontece? À medida que ele está preocupado com seus interesses particulares, que é ouvir o som ali, bater na mesa, fazer barulho, gritar, algazarra, essa coisa toda, ele está buscando, aquilo está dando prazer para ele? Tá, mas aquilo é um bem menor.
ok? Porque ele está perdendo a oportunidade de aprender, ele está perdendo a oportunidade, né, de estudar, ele está perdendo a oportunidade de ser um bom amigo dos demais, inclusive também de ser um bom aluno. Então, ou seja, o bem dele é um bem menor. E a partir do momento que ele busca esse bem menor nos seus interesses particulares, consequentemente, ele está agindo de uma maneira mal com os outros também. Então, ele está praticando a busca dele por um bem menor, que é totalmente vinculada aos interesses particulares dele, gera um mal menor, gera um bem menor para ele e, consequentemente, um mal para todos os outros que estão em volta. Então, isso se gera um bem menor para ele e um mal para os próximos, para todos que estão em volta dele, o que significa? Isso é um mal moral, está vinculado à ideia de coletividade, de social, de sociedade. Isso é um mal moral, ok? Então, espero que vocês tenham entendido basicamente o que né, Agostinho está tratando dessa questão quando ele cita de um mal moral, tá? E no caso, Agostinho vai, na verdade, reforçar todas essas ideias, dizendo o seguinte, que Deus deu ao ser humano o dom de escolher as suas ações. Isso é a liberdade, ou dito de outra maneira, isso é o livre-arbítrio, tá? Que só o ser humano tem entre todos os outros seres, ou seja, então, na verdade, por mais que isso possa ser considerado, né, como aquilo que provoca a ausência, né, do bem, o ser humano só, na verdade, acaba agindo como alguém que se afasta do bem porque ele tem o livre-arbítrio, ao mesmo tempo é uma dádiva, porque isso é a liberdade, ok? O ser humano escolhe, na verdade, se ausentar do bem, né? Mas isso, na verdade, é um resultado da liberdade. Por isso que a gente sempre, quando discute questões éticas com vocês, o que é certo, o que é errado, questões morais, o que é bom, o que é ruim, eu toco sempre, mais uma vez, quem estudou comigo ano passado, quem estudou comigo em primeiro ano, sabe disso, né? Eu sempre bato muito nessa tecla, o preço da liberdade, ok? A liberdade é uma coisa ótima, mas junto com a liberdade vem um boleto, ok? E Deus, na verdade, segundo Agostinho, quando deu o livre-arbítrio para o ser humano, ou seja, a possibilidade de liberdade, ele deu esse livre-arbítrio e essa possibilidade de liberdade, mesmo que a escolha do ser humano, seja ela qual fosse, né, entrasse em contradição, desrespeitasse as leis divinas. Aliás, o Agostinho acha que quanto mais, à medida que o ser humano, na verdade, se afasta desse bem, à medida que o ser humano constrange as leis divinas, o preço que ele paga por isso faz com que ele reforce a ideia que ele tem da importância de Deus, ok? E aí surgem algumas perguntas, tá, que Agostinho enfrentava nessa época. Quais são? Se Deus é o Criador de todas as coisas, se Ele é o sumo, ou seja, a essência do bem, como é que o mundo pode estar cheio de mal? Ok, essa é a pergunta, que já foi respondida. A gente já respondeu essa pergunta ao longo das aulas, entendeu? O mal, ele é a ausência do bem. Por isso que Deus só criou as coisas boas. O mal não está na essência das coisas. Tem um texto aí para vocês, né, no nosso formulário, que você vê onde que ele explica muito bem isso. As coisas, elas não podiam nascer imperfeitas, senão o resultado delas era continuar imperfeitas. As coisas, na verdade, segundo Agostinho, na sua essência, são perfeitas. Entendeu? E é exatamente porque elas são perfeitas que permitem que aconteça essas corrupções, essas mudanças, e que elas possam voltar a ser boas. Porque se as coisas nascessem imperfeitas, se na sua essência tudo fosse imperfeito, ela não poderia nunca, por ter na sua essência a imperfeição, se tornar boa algum dia. Ok? Então, a resposta para essa primeira pergunta é exatamente essa questão. O mundo está cheio do mal, porque o mal é moral, ele só existe em sociedade, nas ações, nos atos dos seres humanos, que, na verdade, agem pela ausência do bem, ou seja, se afastando do bem. Ok? E o que é o mal, né? E qual a sua natureza? Exatamente isso que eu acabei de dizer. O mal é a ausência do bem e a sua natureza é social. Ela se dá exatamente no plano, tá, da sociedade.
sociedade, que é onde o mal se representa. Ok? Como o mal pode fazer parte da criação? Esse é o terceiro questionamento, né, que se fazia nessa época. Né? O mal não faz parte da criação, ele não está na sua essência. Não existe o mal não existe, ele não faz parte da existência. Deus, enquanto perfeito e divino, não poderia ter criado alguma coisa que fosse oposta, contraditória a ele mesmo. Ok? E por último, a última questão, são essas 4 questões que surgem nessa época, né? Se o ser humano sabe o que é o bem, então por que ele busca o mal? E a resposta está aí. O mal é um ato voluntário do ser humano. Da onde vem a palavra voluntário? É muito simples, eu vou dizer para vocês. Vocês têm aí, o que é um trabalho voluntário? É aquilo que você não é obrigado a fazer. Ok? Quando você age de maneira voluntária, você age por quê? Porque você quer. O voluntário, a gente teve, sei lá, uma situação de guerra, aí você tem as pessoas que vão lá agir de forma voluntária, ou por exemplo, com o coronavírus, né? Você tem aqueles que não estão recebendo nada e vão ajudar as pessoas que estão infectadas, isso é um ato voluntário, ou seja, ele não é obrigado a fazer. Então, o que significa voluntário? Da onde vem essa palavra? Vem de uma palavra latina chamada voluntas, que significa o quê? Vontade, ok? Então, o mal é um ato voluntário do ser humano. Ele só age de maneira mal porque ele tem vontade de fazer isso. Na verdade, essa é uma vontade do ser humano que vem exatamente da possibilidade que ele tem de agir com liberdade. Não é, na verdade, um ato divino ou um ato de Deus. Deus não age com uma vontade de ser mal, ele só age com vontade de ser bom. O mal é algo que se representa essencialmente através do homem e não através de Deus. Pois bem, garotada, espero que vocês tenham entendido todas essas questões. Tá? Aqui a gente termina, né, essa terceira parte e propriamente também a aula sobre Agostinho. Um abraço a todos.